também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Amados, abram suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Queridos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Nós sempre, às vezes, falamos muito das coisas que temos que buscar, das coisas que temos que estar perseverando, das coisas que temos que estar almejando, para de fato, no momento em que Cristo fizer chamada, nós estejamos lá no céu. Sempre a gente trabalha aqui o que fazer para chegar aos céus, o que fazer para ter a graça de Cristo Jesus de estar nas moradas celestiais. Porém, hoje, o apóstolo Paulo, nessa mensagem de 1 Coríntios capítulo 6, ele mostra o que não devemos fazer. Porque nós, como cristãos, temos uma prática de estarmos sempre, como eu falei anteriormente, buscando algo como agradar a Deus, e às vezes esse algo é fazer algo bom. Só que Paulo aqui em 1 Coríntios, ele fala coisas para nós evitarmos fazer. E às vezes, infelizmente, essas ações são maiores do que as ações ao qual devem agradar a Deus. Então, ele lista aqui alguns tópicos, e aí eu vou dividir essa mensagem em duas, porque eu não vou ter condições de concluir ela hoje. E aí, nós vamos estar dando continuidade a ela no próximo domingo. Então, o que devemos fazer para poder estar nos céus e termos a vida eterna? Eu já vi algumas palestras daquela situação assim: 5 pontos para você ser milionário em até 30 dias. A pessoa fica bem... Deixa eu trocar esse microfone que ele está falhando. Som. Aí a pessoa fica bem atenta, bem atenciosa, prestando atenção, às vezes até com papel e canetinha na mão, que eu tenho que ver ali se ele vai dizer que eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que investir na bolsa, que eu tenho que fazer isso. Preste atenção, porque aqui não está falando de algo que acaba. Aqui o apóstolo Paulo está falando de algo que será eterno. É a sua morada no céu. Então preste bem atenção nessa lista ao qual o apóstolo está passando aqui para nós, e vamos estar meditando nela. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade tão rica e maravilhosa de estar aqui ministrando a palavra para os teus servos, Pai. Tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão em casa nos assistindo nesse momento. Que eu não venha a falar de mim, e sim, Pai, o Senhor me use como um canal para transmitir bênçãos para os teus servos. Que o teu nome cresça e o meu nome diminua. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, Paulo, ele começa de uma forma bem interessante, que ele diz assim: não sabeis que os injustos herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E depois ele começa a listar várias coisas. E aí, às vezes, quando a gente não está tão atento ao texto, a gente coloca essa
nomenclatura que ele deu aí dos injustos na lista. Porém, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: meus irmãos, prestem atenção, que as pessoas que não herdarão o reino de Deus são os injustos. E aí, o que é que vem às vezes na nossa cabeça? Então, eu estou de boa. Eu estou de boa porque eu não sou injusto. Eu estou de boa porque eu pratico a justiça. Eu sou uma pessoa íntegra. Eu sou uma pessoa que compra e paga. Eu sou alguém que de fato ando na linha. Quando vem um trem eu pulo da linha e depois volto para a linha de novo. Aí eu fico imaginando Paulo escrevendo. Paulo está lá escrevendo: meus amados, não vos enganeis, e os injustos. E aí ele para, ele diz: rapaz, vai ter alguém que não vai entender esse injusto. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou detalhar, eu vou desenhar, eu vou destrinchar, para que de fato ninguém seja excluído dessa situação. Que cada um que ouça, escute ou leia essa mensagem se enquadre nessa situação e peça a Deus que tenha misericórdia de si. Eu creio que eu não estava lá, mas pelos olhos da fé eu imagino que tenha passado isso pela cabeça de Paulo. Por quê? O capítulo 6 de Coríntios, ele fala sobre os irmãos que estavam indo à justiça contra outros irmãos. Estava ali uma desavença. Vou pegar ali Paulo e Humberto, que estão juntinhos, amigos inseparáveis. E aí eles estão com uma causa aí, que Humberto pegou a guitarra de Paulo, e aí quebrou as cordas, e não quis comprar outra corda. Aí Paulo chega: e aí, Humberto, vai comprar, vai pagar minha guitarra ou não vai? Paulo: não vou não, não vou. Aí Humberto faz o seguinte: eu vou fazer o seguinte, vou botar tudo na justiça. Primeiro eu vou na delegacia, dou parte, e aí depois que eu der parte, quando não resolver, aí eu entro um processo contra você. E Paulo, ele está falando, se você ler o capítulo 6, sobre isso. Irmãos que iam buscar pessoas injustas, ímpias, para julgar as causas deles. Como é que se resolveria o assunto aí de Paulo? No amor, na tranquilidade. Humberto, vê só, eu preciso da minha guitarra, eu sei que tu está sem dinheiro, mas vê aí se tu consegue desenrolar. Aí, tá, Humberto não desenrolou. Meu irmão, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, eu vou comprar outra corrente, outras cordas, e está tudo certo. Ok? Pronto. Aí quando Humberto fosse de novo pedir a guitarra, aí Paulo disse: olha, infelizmente, não vou poder lhe emprestar. Aí a pessoa diz: então não perdoou. Não perdoou. Meus amados, perdão não é amnésia. Certo? Fique bem claro para a igreja que perdão não é amnésia. Não é esquecer. Perdão é não ter mais raiva. É eu lembrar e não ter mais mágoa, não ter mais rancor, não ter mais nenhum problema. Mas a Bíblia também diz que a gente tem que fugir da presença. Curso de teologia está aqui, viu? Curso de teologia todo sábado, para você aprender um pouco mais sobre a Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos fugir da presença do mal. Pronto, muito bom. Fugir da presença do mal. Então, se eu sei que Humberto, quando pegar minha guitarra, ele não vai pagar se torar as cordas, eu evito. Então, era assim que se deveria se resolver as questões entre irmãos. Por quê? Porque eles praticam a mesma fé em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, não era assim que estava acontecendo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, pisou no meu pé, vou logo na delegacia, dou parte, e depois eu entro na justiça e está tudo ok. E eu fico imaginando depois esses dois irmãos na igreja, sentado, e aqui o grupo de louvor cantando, e ele, aleluia. Está entendendo o que Paulo estava falando nesse texto? Então ele começa a dizer que os injustos,
eles não herdarão o reino de Deus. E aí ele para um pouquinho, vocês veem que no texto tem uma vírgulazinha, ele diz: não vos engane. Aí ele começa a listar todos esses tópicos, dão um total de 9, ok? A primeira coisa que ele fala é que os devassos, tem algumas traduções que podem estar aí como imorais, certo? Os devassos não herdarão o reino de Deus. E aí, toda sentença eu vou colocar a primeira parte: não vos engane. Por quê? Tem crente devasso? Não, tem, meu irmão. Tem muito crente devasso, muito crente imoral. Crente, vou falar do crente homem e vou falar do crente mulher. Crente homem que às vezes não pode ver um rabo de saia. Crente homem que às vezes não se domina ao ver uma pessoa de outro sexo passando perto dele. Mulheres que não podem ver uma barra de uma calça, já ficam daquele jeito. Isso existe muito, meu irmão, muito. Crentes que são viciados em pornografia. Crentes que têm senha no celular de 200 dígitos, porque às vezes estão em grupos de WhatsApp que o que só rola é promiscuidade. Isso tanto homens quanto mulheres. É interessante que existe uma pesquisa, foi feita agora em 2020 por uma revista, foi por uma revista americana. O nome da revista é Advance Behavior. Depois, se o irmão quiser a escrita corretamente, me peça que eu mando aí. Que ela afirma que 16% das mulheres consomem pornografia mensalmente, pelo menos 3 vezes no mês. E esse número para homens sobe para 46%. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Por quê? Porque nós às vezes estamos buscando a santificação aqui dentro da igreja, mas quando saímos daquela porta, o mundo vira, a chave muda, e eu começo a praticar a devassidão, eu começo a praticar a imoralidade. O que é imoralidade? É algo que não é moral, é algo que não é correto, é algo que não é reto, é algo que não é justo. E aí nós podemos elencar muitas coisas. Falar da vida dos outros é moral? É moral? Contar mentira é moral? Viu como quando Paulo destrincha a situação, a coisa fica mais fácil de entender? E às vezes não dá para a gente fazer assim: eita, não é comigo não. É, meu irmão, é comigo, é com você. Nós precisamos entender que essas práticas, elas nos afastam de Deus. Essas práticas, elas nos afastam da bênção de Deus. Essa prática nos afasta do reino de Deus. Não vos enganeis. Não vos enganeis. 2 horas que passamos aqui é pouquíssimo comparado ao restante das 164 horas que passamos na semana em casa, no trabalho, na faculdade. Então, quando Paulo está dizendo aqui, tenha atenção no que você está fazendo. Se ligue na dica que está sendo passada para você, que os devassos e os imorais não entrarão no reino de Deus. É interessante que quando Jesus estava no seu ministério, e ele diz lá que vai ter dias, vai ter o grande dia,
vai chegar alguém e ir lá perto de Jesus, e Jesus ele vai chegar e ele vai dizer: Pai, em teu nome eu preguei, em teu nome eu dei estudo bíblico, em teu nome eu fui professor da EBD, ou do curso de teologia, em teu nome eu estava nas atividades da igreja. E Jesus vai dizer: devasso, imoral, aparta-te de mim, eu não te conheço. Não vos enganeis, meu irmão, não vos enganeis. Essa mensagem, creia, tenha certeza, que no meio da semana eu tentei, de várias formas, dar um jeitinho, e até eu levei uma lapada. Uma não, um bocado. Por quê? Porque às vezes a gente quer algo mais, fazer que nem Tião diz, o suco mais doce, algo mais tranquilo. Mas infelizmente, ou melhor, felizmente, é a palavra de Deus falando conosco. E eu fico muito feliz quando Deus fala comigo dessa forma, porque Ele ama a quem Ele corrige e aquele que Ele dá a instrução. Então, não vos enganeis, os devassos e os imorais não herdarão o reino dos céus. Ficou claro aí, meus amados? Ficou claro, sim ou não? Beleza, vamos avançar. Ele diz uma outra palavra aqui, que assim como os idólatras, os devassos e os imorais, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Esse aqui a gente pode passar, não pode não? Esse daqui a gente pula. Porque está vendo alguma imagem aqui? Não tem imagem. Então a gente não é idólatra, a gente não está adorando aqui. Isso fica mais para o pessoal da igreja católica, não é assim? Não vos enganeis, meu irmão, não vos enganeis. Crente, cristão, pratica a idolatria? Sim, sim. Nesse ponto, como eu falei, nós estamos limpos. A gente só bota o pessoal que aceita ali o ritual do santinho na frente. Mas existe uma coisa interessante, que lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, é os 10 mandamentos, tá, pessoal? O primeiro mandamento, ele diz que não terás outros deuses, não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Sabe qual é o segundo? Não farás para ti imagem de escultura. Deu para entender que a imagem, às vezes, está abaixo da idolatria que a gente pratica? Quando idolatramos o nosso trabalho, ao invés do reino. Quando idolatramos a nossa família, ao invés do reino. A Bíblia diz que aquele que amar pai e mãe a mais do que a mim, não é digno do reino dos céus. É uma palavra pesada. Foi eu que disse não, viu? Foi Jesus. Chegar lá no céu, eu reclamo com ele. Temos que ter atenção que antes da imagem de escritura tem a idolatria ao templo, tem a idolatria aos litírgios que acontecem aqui, as programações, tem a idolatria do eu. Não, pera aí, eu tenho que ter um tempo para mim. Trabalho a semana toda. Vou usar o exemplo aqui do curso de teologia. Trabalho a semana toda. Aí no sábado de noite vou vir para o curso de teologia. Para quê? Eu já sou crente há mais de 20 anos. Vou aprender mais o quê com aquele buchudinho? E é pecado, viu? Meus amados, nós temos que entender que Deus, Ele não quer o segundo lugar da sua vida, não. Ele não quer ser o segundo. Ele não deve ser o segundo. Ele não é o segundo.
Porque se você está cansado porque trabalha, agradeça a Deus, porque seu trabalho foi Ele que deu. Se você está cansado porque está estudando demais, agradeça a Deus, porque Ele deu condição de você estudar. Se você está cansado por fazer qualquer coisa, agradeça a Deus pelo fato de você estar fazendo. Tem pessoas nesse momento que não podem fazer mais nada, estão no leito do hospital, pedindo a Deus que saia, para poder voltar ao convívio dos irmãos. Meus amados, a idolatria, ela está penetrada na humanidade, e às vezes a gente não está prestando atenção. Você colocar no seu dia as listas que você deve fazer, e você não encontrar um tempo que você possa dedicar a comunhão com Deus, refaça a sua lista. Ah, mas tudo que tem ali é importante. Não. Não é. Se Deus não está na sua lista, tudo que está ali não é importante. Está dando para entender? Se você montar uma lista, e nessa lista de afazeres da sua semana não tiver um momento para a sua comunhão com Deus, tudo que você está fazendo não é importante. Às vezes a gente precisa botar isso na cabeça. Frente a Deus, nada que você faça é mais importante. Quando eu falo frente a Deus, não entenda frente à igreja, frente a programas, frente a algo que é feito aqui ou lá fora. Quando eu falo frente a Deus, é comunhão íntima e pessoal com Deus, porque o que você faz aqui é uma consequência da sua comunhão íntima e pessoal com Deus. Se você tem comunhão íntima e pessoal com Deus, você vai entender que as demais coisas são consequência. As participações são consequências. De quê? De uma comunhão íntima e pessoal com Deus. Em uma ação de não idolatrar quaisquer outras coisas, e sim agradar a Deus. Porque, meu irmão, é tudo dele, é tudo para ele. Nós estávamos falando aqui ontem sobre essa situação de tudo ser feito para a glória de Deus. E aí eu entrei num ponto de que às vezes nós não tratamos o nosso trabalho para a glória de Deus. E às vezes a gente critica o nosso trabalho. Às vezes a gente critica a bênção que Deus nos dá. Se a Bíblia nos orienta que tudo que façamos seja para a glória de Deus, e eu estou criticando o meu trabalho, eu estou enaltecendo ou desmerecendo a glória de Deus? Desmerecendo. Tudo que você fizer tem que estar voltado para o alvo, que é Cristo. Não fazendo para homens, não fazendo por vanglória própria, e sim para a glória de Deus. Aí Paulo diz: não vos engane, não vos engane. O ritual não leva você ao céu. O ritual é uma consequência de você já estar no céu. Você participar, você se envolver, você está ativo. Paulo começa a dizer que não sabeis que não herdarão o reino dos céus os devassos e os imorais, os idólatras. E ele chega no terceiro ponto: os adúlteros. Pronto. Agora
Já tem outro grupo que pode ficar de lado, né? Porque está dizendo aqui que os adúlteros, né? Os adúlteros, a pessoa que comete adultério. Então, se eu não sou casado, ou se eu sou casado e não estou pulando a cerca, está tudo tranquilo. Aí qual é a frase que Paulo diz anteriormente? Não vos enganeis, meu irmão. O que ele está falando aqui, a palavra, ela quer dizer, a palavra adultério, ela não só quer dizer a traição conjugal, mas a mudança de forma. O que é adulterar? Quando você vai no posto de gasolina e você compra lá uma gasolina adulterada, o que é que aconteceu ali? Houve uma mudança de forma. O cara pegou, ao invés de botar os 23%, 26% de etanol na gasolina, ele colocou 50%. Aí você comprou uma gasolina batizada, a turma chama. A gasolina estava batizada, o carro vai começar a engoiar, o negócio não anda, e é só prejuízo. Aplicando para nossas vidas, nós precisamos entender o que é que estamos adulterando. O que é que estamos mudando a forma? O que é que estamos dando jeitinhos para que algo aconteça? Essa foi a parte que bateu na minha muleira. Eu estava tentando dar um jeitinho para não trazer a mensagem para os irmãos. E aí Jesus disse: a vontade não é sua não, é minha. Você vai falar o que eu quiser e fique calado. E eu disse: sim senhor. Nem precisava falar desse jeito. Precisava não. Eu já tinha entendido já. O que é que eu estou querendo dar jeitinho? O que é que eu estou falsificando? Adulteração é uma falsificação. É você mudar a forma daquilo. Às vezes, meus irmãos, eu falsifico até a minha vida. Sabe como é que eu falsifico a minha vida? Tendo uma vida dupla. Uma vida aqui na igreja e outra lá fora. Ter uma vida santa, pura, íntegra, reta, temente a Deus, nessas 4 paredes. Passou dali, é outra coisa. Sabe uma forma bem interessante da gente analisar isso? Está todo mundo aqui prestando atenção, está todo mundo aqui ligado, se entendendo ou não, é com o Espírito Santo. E aí, estamos todo mundo aqui ligado, né? Passou daquela porta, apagou-se tudo. A fita foi rebobinada, gravou-se alguma coisa por cima. Ali fora a gente já vai pensar no trabalho, já vai pensar no relacionamento, já vai pensar que vai ter que chegar em casa mais cedo para dormir, porque vai ter que fazer outra coisa amanhã. Ou tudo no esquecimento. Sabe o que é isso? Aquela passagem do semeador, quando ele diz que eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu pelo chão. E vieram quem? As aves pegaram e levaram embora. E outra parte foi pisada pelos homens. Às vezes estamos adulterando, estamos falsificando, estamos mudando a forma de como entendemos a palavra de Deus. Às vezes entendemos a palavra de Deus totalmente de forma contrária ao que ela está passando para a gente. É por isso que Paulo diz: não engane não. Não se engane. Tiago fala sobre isso quando ele diz que aquele que tem fé e não tem obras é como uma pessoa que está na frente do espelho, se olha e quando sai do espelho se esquece da sua face. Amados, quando você sair daqui, tente não esquecer do que foi passado através dos louvores, o texto que foi lido, a mensagem que foi pregada, porque talvez quando você sair daquela porta, você vai precisar exercer
alguma coisa que foi passada aqui. E aí, pelo fato, às vezes, de passou da porta e esquecer, a gente não exerce. A gente perde a oportunidade. Não vos enganeis. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Chega no quarto ponto. Os efeminados. Pessoal, essa palavra no grego, o original da Bíblia, ela é uma palavra chamada malakoi. Ela tem o significado de mole, frouxo, frágil, fraco. Em algumas versões, ela pode estar com algo relacionado à área da sexualidade. Mas a palavra original não tem esse sentido. O que é que ele quer dizer aqui para nós? Que a gente tem que ser firme. Que a gente tem que ser constante. E nós temos que ser perseverante. Estamos vendo aqui nos sábados, a respeito dos princípios bíblicos, duas verdades que estão contidas nos princípios, que é a primeira, que o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para quebrar qualquer barreira, para vencer qualquer batalha, para superar qualquer dificuldade. A segunda verdade é que nós temos que ter a certeza de quando entrarmos numa batalha, sairemos dali vitoriosos. Por quê? Porque Jesus está na nossa frente. Quando ele diz aqui que eu não posso ser efeminado, ele está dizendo aqui que eu não posso fraquejar em meio às dificuldades. E quando eu falo fraquejar, eu não estou dizendo que você não pode chorar, eu não estou dizendo que você não pode se lamentar, eu não estou dizendo que você não pode se entristecer, eu estou dizendo que você não pode se entregar. É isso que eu estou dizendo. O que você não pode é desistir, porque Cristo, ele não desistiu de você. Cristo, ele continua a lhe amar. Desde a fundação do mundo até os dias atuais, ele continua a lhe amar. Não teve um dia, um minuto, uma hora, um segundo, um milésimo de segundo que ele veio a se esquecer de você. Se mantenha firme. Tenha pulso firme. Às vezes, aqui também fala sobre o texto que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz que o nosso falar tem que ser sim para sim e não para não, porque o que passar disso vem de quê? Vem de quê? Vem do maligno, vem do inimigo. E às vezes eu sou tão frágil, às vezes eu sou tão, eu tenho tanto medo de magoar alguém, que aquela pessoa precisa receber um não, e eu não dou. Aquela pessoa precisa receber um sim, e eu também não dou. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Que os efeminados, as pessoas que são fracas, e o fraco que eu digo aqui, pessoal, pelo amor de Deus, é fraco no sentido de você não conseguir dizer a palavra que você precisa dizer, de você não fazer aquela ação que precisa ser feita. É nesse sentido. Não vos enganeis. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Precisamos entender que o que temos para fazer precisa ser feito. Não pode ser procrastinado, não pode ser colocado mais para frente. Tem alguma coisa para resolver? Resolva. Tem alguma coisa para falar? Fale. Está no momento de calar? Se cale. Temos que entender que essas ações que tentamos evitar
vão fazer com que cada vez mais nós estejamos próximo do reino de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que não podemos ser devassos, não podemos estar colocando Deus em segundo lugar, não podemos estar dando jeitinhos nas coisas. Temos que ter o vosso falar sim para sim e não para não. Temos que ter firmeza. Começou a fazer alguma coisa, termine. Colocou uma ideia na cabeça, coloquei a ideia e vou continuar com ela, que a partir de amanhã eu vou caminhar. Vá. Que a partir de amanhã eu vou para a academia. Vá. Que a partir de amanhã eu vou participar dos momentos com Deus, que por sinal está funcionando às 7h30 da noite. O amado que tiver a oportunidade de estar aqui orando e agradecendo a Deus, momentos com Deus, 19h30. Colocou no seu coração que é para estar mais próximo de Deus no momento com Deus? Venha. Colocou no seu coração que vai participar da caminhada solidária? Participe. Colocou no seu coração que vai participar do Ir e Multiplicar? Participe. Venha. Não procrastine. Você vai fazer quando? Não vos enganeis. Dando continuidade, ele chega no 5º ponto, quando ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados. E ele chega numa classificação chamada de os sodomitas. Não vos enganeis. Aqui Paulo não está falando só das impurezas sexuais, como a homossexualidade, que era algo que estava impregnado no seio de Sodoma e Gomorra. Os homens e as mulheres, eles tinham invertido os seus papéis, usurpando uns com os outros. Mas não é só isso que a palavra sodomita ela está dizendo a cada um de nós. Não é só esse contexto. Ele também, nós precisamos lembrar do que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra. Sodoma, ela teve o privilégio de ter habitando consigo uma pessoa chamada quem? Ló. Ló era um homem justo. Era ou não? Era um homem justo. Porque na conversa que Deus teve com Abraão, Abraão perguntou lá: se tiver 50 justos, toca fogo não. Se tiver 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3. E aí Deus disse: se tiver justo lá, não toca fogo não. E nós vimos que o fogo só desceu quando Ló e a sua família saiu daquele lugar. Então, aquelas pessoas que ali estavam, elas tiveram o privilégio de ter um homem de Deus convivendo com eles. E os historiadores dizem que Ló tinha uma posição de conselheiro, porque quando os viajantes chegam, Ló é a primeira pessoa que vai de encontro a ele. E quem ficava no portão da cidade eram as pessoas que aconselhavam outras, que julgavam outras. A gente sabe que lá, naquele período, não tinha o judiciário que se tem hoje. Então, quem julgavam eram as próprias pessoas. E aí, nesse contexto, nós vemos que o pecado maior que tinha ali em Sodoma e Gomorra não era só o pecado da homossexualidade. O pecado maior que tinha ali era a falta de arrependimento. O pecado que existia ali era eu ter um servo de Deus levando a mensagem para aquele povo através das suas ações práticas, e eu não entender que eu precisava mudar de vida, que eu precisava me converter dos meus maus caminhos, que eu precisava de fato buscar aquele Deus ao qual aquele servo estava passando para cada um que estava ali. Esse é o pecado maior de Sodoma. Infelizmente, existem muitas Sodomas do século 21.
onde tem muitas pessoas exercendo, como João diz, voz que clama no deserto. Prepara o terreno diante de mim. Não vos enganeis. Temos que estar com o coração arrependido. Temos que entender que a devassidão não é maior do que o perdão de Deus. Temos que entender que a idolatria não é maior do que o perdão de Deus. Temos que entender que os adultérios da vida não são maiores do que o perdão de Deus. Temos que entender que por mais que eu seja frágil, fraco, isso não é maior do que o perdão de Deus. Mas temos que entender que para se chegar até o perdão de Deus, tem que se ter arrependimento. Para eu chegar a ter o perdão de Deus, eu preciso de fato me converter dos seus maus caminhos, dos meus maus caminhos. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25 a 28, diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do corpo de Cristo. Fiquem irados, porém não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Meus amados, não vos enganeis. O fato fará com que nós estejamos entrando no reino de Deus é o nosso arrependimento. Porque em algum momento caímos nessas situações. Em algum momento da nossa vida tropeçamos em alguma pedra que está lá no caminho. Mas poderoso é Deus para perdoar os nossos pecados. Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Poderoso é o Espírito que habita dentro de você. Grande é aquele que diz que você não precisa ter medo, porque Ele está com você. Você não precisa ficar assombrado, porque Ele é o teu Deus. Não fique procurando se proteger, porque Ele vai te proteger. Ele não vai te proteger com algo que acabe, Ele vai te proteger com a própria mão dEle. Nós precisamos de fato não estarmos nos enganando e cada vez mais nos aproximarmos desse Deus que é poderoso, que é forte, que é magnânimo, que é inefável. Uma palavra muito bonita que Paulo gosta muito. Amados, nós devemos estar sempre prosseguindo avante com foco em Cristo. E assim poderemos estar breve, frente a frente ao autor da nossa fé. Estaremos de frente ao autor da nossa fé. É muito importante. Isso é muito importante porque nós veremos o nosso Senhor descer. O brilho dele raiar através das nuvens. É interessante que se nós fecharmos os olhos, nós podemos até imaginar esse brilho tão poderoso. E é interessante que nesse momento, quando estivermos lá no céu, quando Cristo vier nos buscar nas nuvens, nós vamos rever amigos que muitas vezes estiveram conosco na caminhada cristã, sendo nossos irmãos.
E agora eles não estão aqui fisicamente, mas vamos encontrar com Ele na glória. Mas para isso, precisamos nos afastar da devassidão. Para isso, precisamos nos afastar da idolatria. Para isso, eu preciso entender que o primeiro lugar da minha vida tem que ser Deus. Que o primeiro lugar das minhas ações tem que ser Deus. Que eu tenho que pensar primeiro em Deus. Também precisamos entender que não podemos estar dando jeitinho nas coisas. Que o nosso falar tem que ser sim e não quando não. E cada vez mais, em meio às dificuldades, eu preciso estar firme. Firme por quê? Porque eu sou forte? Não. Porque eu sou fraco, mas eu tenho um Deus que me fortalece. E é nesse momento que nós poderemos ver o nosso Senhor Jesus raiando nos céus. Seu Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso porque mesmo sendo falho, mesmo sendo frágil, mesmo sendo pecador, o Senhor nos ama, Pai. E cada um aqui está regozijado, alegre, contente, feliz pelo banquete espiritual que o Senhor concedeu a cada um de nós, Pai. Obrigado por cada livramento que o Senhor concedeu a cada um que está aqui, assim também como aquele que nos assiste. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Que o Teu nome sempre seja exaltado e o nosso nome venha sempre a diminuir, Pai. Muito obrigado mais uma vez pela semana abençoada. Eu já Te agradeço por essa semana que está iniciando, crendo em Ti que estarás conosco todos esses dias, Pai. E que domingo que vem possamos estar apresentando a Ti os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, sendo esse o nosso culto racional. Nos leva para casa em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Tem misericórdia daquele também que está enfermo em casa, enfermo no leito de hospital, talvez enfermo até aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja tratando individualmente cada um desses Teus santos, e que o Teu bálsamo seja derrubado sobre a cabeça de cada um, e a cura venha a chegar no Teu momento, na Tua hora, do Teu jeito. Tem misericórdia também daquelas famílias enlutadas, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja confortando a todos, e que esse desejo de ver a Tua refulgente, a Tua luminosa, a Tua magnífica glória raiando nas nuvens, nos levando para a Tua morada celestial, esteja no coração de cada um dos Teus servos, Pai. E o desejo de Te servir esteja queimando dentro do coração deles. Em nome de Jesus. Amém.